Nós estamos, nesses dias de domingo, fazendo a exposição do Evangelho de Marcos. E na semana passada começamos o capítulo 2. E hoje nós vamos, meus irmãos, a 11ª mensagem neste livro do Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia no capítulo 2 de Marcos. Marcos capítulo 2, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. E os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: vamos juntos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E hoje pedimos mais uma vez, ministra o nosso coração por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, há 3 momentos que nós não gostamos de receber ou notícias ou pessoas. Nós não gostamos da notícia do desemprego. Nós não gostamos quando alguém chama e diz: você está desempregado. Mas também é muito ruim e complicado, e ninguém gosta, quando alguém chega para falar de um falecimento. Então, é algo mais que nós não gostamos de ouvir. Não gostamos de ouvir sobre desemprego, não gostamos de ouvir sobre falecimento, mas tem uma terceira questão que nós não gostamos, que as pessoas nos chamem. Nós não gostamos de cobrança. Alguém que liga cobrando um e-mail, um boleto, alguma coisa nesse nível, nesse sentido. Ninguém gosta de cobrança. E você sabe, nós estamos cercados delas, nós estamos cercados de cobranças, nós estamos cercados de boletos, nós estamos cercados de e-mails que nos cobram alguma coisa. Até porque nós estamos vivendo, isso é coisa dos vivos, IPTU, IPVA e todos os que começam com letra I, nem sempre são bem-vindos. Mas o fato é que nenhum de nós gosta disso. E a figura daquele que cobra uma dívida ou cobra qualquer coisa nem sempre é amistosa. E está aqui um cobrador de impostos. Ninguém gostava dele. Levi, que veio a ser chamado de Mateus, mas hoje aqui ele é chamado de Levi. O Levi, ele não era boa gente. Publicano é alguém que trabalha ou que trabalhava para o Estado, não necessariamente lidando com os impostos.
Poderia ser em outras repartições. Eles trabalhavam na vida pública. E Levi não era diferente. Porém, Levi tem uma diferença. Levi, ele estava na coletoria de impostos. E por que um coletor de impostos, por que um cobrador de impostos não era boa gente para os judeus? Porque eles tinham, assim como todo publicano, que se ia associar com os romanos. Portanto, eles eram judeus, assim como os seus irmãos de etnia, mas eles estavam amarrados ao sistema de Roma. E veja, o publicano, via de regra, fazia muito dinheiro, porque aquilo que ele repartia, ele tinha que dar uma parte para o Estado de Roma. Uma outra parte, e é claro, qualquer semelhança com isso talvez seja mera coincidência, isso não acontece hoje. Ele tinha que dar uma parte também para o imediato romano que estava com ele, para uma espécie de líder romano que caminhava com ele, ok? Esse tipo de coisa não acontece mais hoje, principalmente no Brasil. Ok. E ele tinha que ter a parte dele. E a parte dele era subjetiva. Tudo bem? Porque Roma tinha que receber uma parte combinada, estava certo. Porque imposto é aquilo que está previsto. Pode aumentar ou diminuir, mas é o Estado que define. E tinha ali o romano imediatamente com ele, que recebia parte, e por vezes essa parte que ficava com o publicano era pequena, mas por vezes era muito grande. E como ele conseguia fazer dinheiro com isso? Ele então cobrava mais do que devia para os seus compatriotas. Ele cobrava em nome de Roma, dizendo que Roma estava fazendo isso mais do que deveria. Então, ele enriquecia. Não foi à toa que Zaqueu, quando recebeu Jesus em casa, que ele disse: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Está certo? Zaqueu foi convertido e o sinal disso foi o seu bolso. Às vezes o sinal da conversão se dá em outras áreas, mas como o Deus de Zaqueu era o dinheiro, então ele disse: Senhor, está aqui tudo que eu tenho, metade não é meu, eu dou para os pobres, a outra metade eu pago o pessoal e vivo com o resto. Ou seja, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, o Deus Mamon foi embora e agora ele entendeu quem manda. Ele não era mais mandado pelo dinheiro. E assim como o dinheiro, outras questões podem mandar na nossa vida, e o fato é que na vida de Levi nós não sabemos se ele era de fato alguém que exorbitava os valores ou não, mas uma coisa temos certeza: amado ele não era, está certo? Querido, não era. Na vista de muitos, mal visto. E é disso que trata esse texto aqui, porque Jesus veio mostrar exatamente que o seu ministério não é para aqueles, ou não foi para aqueles que se achavam bons o suficiente, mas para aqueles que se achavam pecadores. E nós vamos ver isso na vida de Levi, mas antes também do momento do contato. O verso 13, leia comigo, Marcos capítulo 2, versículo 13. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele. Agora leia comigo: e ele os ensinava. Em primeiro lugar, Jesus está aqui conduzindo pecadores. Vou repetir, ele está conduzindo pecadores. De que maneira Jesus conduzia pecadores? Pelo ensino, pela palavra. Veja, o texto é logo depois, vem logo depois da cura do paralítico de Cafarnaum. E mais uma vez, Jesus está cercado de pessoas. E Jesus está aqui agora caminhando nas ruas, caminhando na beira-mar, porque as sinagogas tinham fechado as portas para Jesus.
Agora veja, sinagoga era o lugar onde se abria a palavra e se falava de Deus. Agora, onde se fala de Deus não cabe Jesus. Dormiu com esse barulho aí? Perceba que, quando a palavra de Deus deixa de ser ensinada e pregada, não cabe mais Deus, cabe qualquer outra coisa. Assim é na nossa vida também. Deixa de caber Deus quando a gente deixa de lado a palavra de Deus. E Jesus está aqui caminhando e as pessoas estão indo até ele. E eu gosto de uma frase de Barclay, quando ele diz o seguinte: para Jesus, a campina era a sua igreja, o céu azul era o seu teto, e a montanha, ou um barco de pescadores, se tornava seu púlpito. Jesus estava o tempo todo, ensinando pessoas. Gente, ensinar é uma bênção, mas dá trabalho. Quando você ensina, você precisa, de fato, ter a expectativa do aprendizado do outro lado, mas nem sempre esse aprendizado acontece no tempo em que você gostaria. E Jesus, como mestre por excelência, estava ensinando as pessoas e conduzindo as pessoas, mostrando que este era o caráter essencial do seu ministério. Portanto, veja, Jesus está como um pastor de ovelhas ali, conduzindo um rebanho com sua voz. E o que arrebatava as pessoas do inferno para o céu não eram os seus milagres, mas era o seu ensino. O Senhor nosso Deus conduz pessoas pela sua palavra, não pelo que pode fazer. É claro, por vezes, por manifestação da misericórdia, Deus nos faz aquilo que nós não poderíamos fazer sozinhos. Mas o fato é que, ainda que experimentemos algumas questões na vida, ainda que tenhamos experiências que sejam fora do natural, nós sabemos que nenhuma dessas experiências nos dão o caminho para o céu. Se você olhar na vida de Judas Iscariotes, poucas pessoas viram tantos sinais e milagres quanto ele. E o coração dele continuava endurecido. Portanto, num primeiro movimento aqui, você percebe Jesus conduzindo os pecadores. Mas num segundo momento, você consegue perceber Jesus desses pecadores chamando discípulos. Veja o verso 14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, leia comigo, segue-me. O que ele disse? Segue-me. Só isso. E o texto diz, levantando-se, Levi o seguiu. Eu gosto disso. Ele não explica a razão. Ele não fica ali patinando, porque a autoridade de Jesus chega para um publicano que estava muito bem empregado, diga-se de passagem, a vida estava toda arrumadinha, financeiramente falando, tudo bem? E Jesus simplesmente diz, segue-me. A minha cabeça humana não entende isso. Eu não consigo dar respostas a isso humanamente. Eu só posso entender que isto é poder de Deus quando Ele chama alguém. Aliás, todos nós aqui teríamos outro caminho que não fosse seguir na direção de Deus. Mas a misericórdia do Senhor falou aos nossos ouvidos e ao nosso coração, e de alguma maneira encontramos uma forma de dizer sim. E Jesus agora está chamando esse homem aqui. E agora a gente percebe que Levi não vacila. Levi está saindo da sua cadeira, saindo do seu trabalho, e imediatamente obedece a Jesus, assim como fez Pedro, Tiago, João e André. E agora ele começa a experimentar uma nova vida,
um novo coração. E é nesse momento, a partir disso, que percebemos mais um movimento da ação de Jesus aqui. Ele conduz os pecadores, ele toma discípulos do meio de pecadores, ou seja, não é gente perfeita, mas ele também se relaciona com os pecadores. Veja o que está nos versos 15 a 17. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores, sentados junto dele e de seus discípulos. Agora lê comigo: pois eram em grande número e o seguiam. Gente, o pessoal da repartição pública foi todo para a casa de Levi. Imagine, Levi agora está dando um jantar. Ele está dando comida para o povo. Percebeu que Levi está chamando muitas pessoas aqui para ouvir aquilo que o seu coração agora estava gritando. O texto diz que os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com os publicanos e com os pecadores? Agora veja, para o oriental, a mesa é muito diferente do que para nós. A mesa do ocidental é uma bagunça. Via de regra, as mesas hoje, elas são compostas por um lugar esquecido, cadeira, mesa, mas é um lugar esquecido da casa. Quase ninguém senta lá. Qual é o lugar que as pessoas mais sentam para comer, gente? Sofá. Está vendo? Tua mãe não dizia que o sofá não era lugar de comer? A mesa do ocidental é uma bagunça. Tem mesa que fica as traças, tem mesa que tem computador, ferro de passar roupa, mais o quê? Bugiganga, menos comida. Para um oriental, chamar alguém para sua mesa era uma coisa muito seletiva. E agora, o texto não fala se Jesus se convidou, como foi com Zaqueu, ou se Levi o levou. Mas o fato é que Levi agora chama outros para aquele ambiente da sua casa. E aquele momento na casa de Levi passa a ser um momento diferente. Por quê, gente? Porque tem muito publicano por metro quadrado. Deixa eu tentar atualizar para você. Você já ouviu a expressão assim? Veja, eu não estou aprovando quem diz isso, tudo bem? Dá uma vontade de jogar uma bomba lá em Brasília. Quantos já ouviram? Gente de Jesus não fala isso, tá? Quem é de Jesus da glória? Ok. Porém, entendeu o que eu quero dizer? É a comitiva que estava lá. Nós não estamos falando que os cobradores de impostos eram mau caráter. Nós não estamos falando isso. Eles eram mal vistos e muitos deles exorbitavam. Deu para entender? Ok. Assim como nem todo político é um problema. Nem todo político é desonesto. Pelo menos assim queremos crer. O fato é que na casa de Levi agora está um ambiente esquisito e Jesus está ali no meio. Mas Jesus está ali no meio por uma razão. Levi levou ele para lá. E Levi está mostrando agora para aqueles que trabalhavam com ele que a partir daquele dia a sua vida ia ser outra. Pegou? Pessoal, até aqui eu estou andando com vocês. A partir de hoje eu estou andando com ele. E o nome dele é Jesus. E quem quiser
pode vir com a gente. Ou seja, o que Levi está fazendo ali é investindo parte daquilo que tinha para trazer amigos a Jesus. Pastor, então nós podemos andar com os pecadores? Devemos. A palavra de Deus diz, para a gente não andar com eles, nós tínhamos que ser tirados do mundo. A grande questão é, quando nós estamos com os pecadores, nós estamos com Jesus? Deu para entender? Nós estamos apresentando a Jesus a quem seguimos? Porque é isso que Levi está fazendo. Deixa eu atualizar para você. Levi está perdendo o emprego aqui. Tudo bem? Levi perdeu a cadeira na coletoria. Porque Levi agora não trabalhava para Roma. Levi, a partir dali, trabalhava para um reino superior, o reino do céu. O fato é que este homem dá um banquete que mostra com toda certeza aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. E é isto que vemos no versículo 17. Este Jesus que conduz pecadores, este Jesus que chama dentre esses pecadores discípulos, este Jesus que anda com eles para transformar a vida deles, é esse Jesus, no verso 17, que nós vemos que veio para ser médico dos pecadores. Lê comigo o versículo 17. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Por que que Jesus está falando isso aqui? Porque no versículo 16, o pessoal do partido dos fariseus, que são os escribas, que tinha outro partido que era os saduceus, e aqui estão os escribas, vendo que ele comia com os publicanos, fizeram uma pergunta: por que que ele come com os pecadores? Por que que ele come com os publicanos? E a resposta não veio dos amigos, a resposta não veio dos discípulos. O próprio Jesus se adiantou e respondeu: eu vim para quem precisa. Eu não vim para religioso. Eu não vim para gente que acha que está limpa. Eu não vim para gente que acha que gabarita na vida cristã. Eu não vim para aqueles que acham que por conhecerem a Bíblia, Deus deve alguma coisa para eles. Eu não vim para aqueles que fazem as suas listas de oração e, fazendo suas listas de orações, querem tornar essas listas públicas, ou querem orar publicamente para que os outros vejam que ele é tão mais santo que o restante. Não. Jesus está dizendo: eu vim para aqueles que sabem que precisam de verdade. Essa é a razão, meu irmão, minha irmã, que é mais fácil pregar na cadeia do que pregar na sua vizinhança. Porque aqueles que estão no delito flagrante sabem que cometeram alguma coisa. A grande diferença é que as pessoas começam a categorizar pecados como se a morte tivesse níveis. O morto sempre está morto, embora a decomposição seja diferente de um corpo e outro. Mas todos estão mortos. Acontece que para aquele que está no fundo do poço, no fim da linha, às portas do cemitério, ele diz: realmente, a minha vida precisa de um conserto. E está aqui esse publicano. E isso faz certamente a gente compreender que ele se percebia no erro, que ele se percebia, de fato, em uma vida que desagradava a Deus. Agora veja, gente, imagine a cabeça de Levi naquela coletoria. E eu estou dizendo imagine porque isso não está no texto. E eu quero
trazer você para a cadeira de Levi, esperando que você compreenda que alguma coisa já estava acontecendo na cabeça daquele homem. Imagine aquele dia que você acorda sem sentido nenhum na vida, e você diz, esse é mais um dia de trabalho, esse é mais um expediente, essa será mais uma pessoa que vou atender, essa será mais uma tarefa, mas nem o expediente, nem a tarefa, nem quem você atende, nem o seu próprio trabalho confere o propósito de vida para você. Então, você vai, simplesmente porque deu o dia e deu a hora. E deixa eu lhe dizer, tem enxurradas de milhares e milhares de pessoas assim, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para os cursos, indo para qualquer coisa, ou deitada, prostrada numa cama de um quarto escuro. Agora imagine essa pessoa que está sem propósito na vida, que não está olhando o horizonte. De repente chega aquele que é a vida eterna e diz, vamos? Eu não pergunto nem para onde, eu já estou na cola dele. Foi assim quando Jesus chamou a minha vida. E olha, que eu era limpinho, hein? Me permitam traduzir limpinho? De igreja, nascido e criado nos bancos da igreja, piolho de igreja, andava por debaixo de todos os bancos da igreja, já ia de terninho para a igreja, um terninho ridículo que eu tinha. Eu ia. Mas olhe, se eu continuasse daquele jeito, eu teria nascido na igreja, ser criado na igreja, poderia ter sido velado na igreja e aparecer no inferno depois da morte. Mas Jesus disse para mim, segue-me, Áquila. E eu segui. Não foi pelo meu pai, não foi pela minha mãe, foi pela voz que me chamou, pessoalmente. Isso que confere alegria no nosso coração. Não é o quanto nós conseguimos produzir religião, não é o quanto a gente consegue fazer o culto ficar bonito, mas é o quanto a gente vive para Jesus. Não é a roupa que a gente veste. Eu pregaria o mesmo sermão de sandália de dedo aqui. O que eu quero dizer é que o chamado de Jesus, ele é tão irresistível, que a nossa vontade é cativada de tal maneira que o seguimos. E veja, quando nós seguimos a Jesus, o fato é que nós continuamos pecadores, mas o Senhor vai cuidando de nós no caminho. O Senhor vai cuidando da nossa vida nos passos. E essa é a razão pela qual Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que se acham sãos. Jesus não estava dividindo o mundo em duas categorias, tem os sãos e tem os doentes, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, há aqueles mortalmente enfermos que acham que estão sãos, mas há aqueles que sabem que estão doentes. Deu para entender? É isso aqui que Jesus está falando. Jesus não está dizendo, ok, se você é um religioso, tudo bem, ok, se você faz isso ou aquilo, se você gabarita os cultos, entrega o seu dízimo, então não é com você que eu estou falando. Não é isso que ele está dizendo. Muito pelo contrário, ele está dizendo que nós podemos frequentar cultos e fazer parte de tudo aquilo que a religião oferece, e não ter tido encontro com ele, e morrer com a enfermidade do pecado. Portanto, Jesus, ele traz essa palavra
curiosamente e estrategicamente, depois de curar um paralítico em Cafarnaum e depois de curar um leproso. Você lembra disso? Você consegue entender aqui, querido e querida, que esses milagres que antecederam a esta palavra foram, na verdade, exemplos, ilustrações para este ensino, e não o contrário. Jesus fez os milagres, e ele vai dizer, eu vim para os doentes e não para os sãos, mas ele ilustrou isso aqui. Ele mostrou que tinha capacidade não só de curar o físico, mas voltando ao texto da semana passada, mas também de perdoar pecados. O que ele disse para o paralítico, gente? Levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Mas antes ele tinha dito, os teus pecados estão perdoados. Portanto, veja, os fariseus também precisavam de ajuda. Aliás, a condição dos fariseus era muito pior, porque eles acreditavam na justiça própria. E isso arrebenta qualquer ser humano. Não tem ninguém tão perto do inferno como aquele que acha que tem razão diante de Deus. É só você transportar isso para uma conversa. A pessoa até que tem razão, que está falando que é certo, ela tem muito mais inclinação para o orgulho numa conversa do que aquele que está errado. É ou não é? Porque quando você tem razão, você diz assim, eu vou lá, vou fazer isso, vou falar, porque você tem razão. E os antigos já nos ensinavam que para perder a razão, quem completa? Basta ter. Eles estão aqui diante de Jesus confiando na sua própria capacidade, na sua capacidade de impressionar as pessoas. E nesse texto aqui, embora Jesus fale de curar enfermos, não tem milagre nenhum fisicamente, mas tem um milagre da cura da alma. Porque estava lá aquele homem Levi, perdido na vida, odiado pelos homens, separado de Deus. Agora o Senhor muda completamente o cenário. Ele está em casa com uma mesa cheia, com a presença de Jesus e outras pessoas ouvindo sobre Jesus. Bem, de que maneiras isso pode ser aplicado na nossa vida? Eu quero aqui, nessa noite, aplicar de 3 maneiras esse texto que é tão importante. Primeiro, esteja onde estiver, fazendo o que for, obedeça ao chamado de Jesus. Seja o que for, fazendo o que for, aonde for, o Senhor está ministrando ao teu coração, obedeça. Há uma lição importante aqui. Jesus está ensinando na beira-mar, e Jesus chamou Levi na coletoria. Deixa eu lhe dizer, meu querido, com Jesus, um passeio daqui e ali faz muita diferença. Uma passada de Jesus no seu trabalho pode mudar a sua vida. Portanto, não pense que as pessoas vão converter-se a Deus porque você as chamou para o templo. Porque embora este espaço seja guardado, consagrado e cuidado, para que nós cultuemos aqui, não é este lugar que converte ninguém. Muito pelo contrário, em alguns casos. Pessoas que por vezes entram aqui achando que tem um ambiente, uma atmosfera, alguma coisa aqui que possa salvar, ela será muito mais um prosélito sem Deus do que um convertido de alma. É como aquele que acredita na oração do pastor, mas não no Deus do pastor. É a oração do pastor que é forte. Já ouviu isso? A sua também. Se você crer e orar ao Deus Todo-Poderoso. Ou você não acredita nisso?
A oração pastoral é uma questão de cuidado do rebanho. É diferente o contexto. Não confunda as coisas. Deus não fica confinado a agir quando um ora ou o outro. Deus atende a oração do seu povo. Daniel vai dizer que aquele povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte. Portanto, nós devemos olhar aqui para este texto e entender que Jesus está olhando para os pecadores de uma maneira que os escribas não olharam. E Jesus está fazendo um chamado para Levi que nenhum judeu, nenhum escriba, nenhum fariseu faria. Eu não quero esse tipo de gente andando comigo. E agora Jesus chama Levi e prova do que Levi recebeu na vida é vista na nossa segunda aplicação aqui. E a aplicação que nós podemos caminhar para o coração é que nós devemos investir no testemunho da nossa fé. Vou repetir. Devemos investir no testemunho da nossa fé. Veja, primeira questão, Levi estava desempregado. Acabou, deixou a coletoria para trás. Porque você sabe que desde aquele dia, Levi não voltou para lá. E agora, veja, ele está investindo dinheiro, porque ele está dando um jantar. Então o desempregado está dando um jantar. Por quê? Porque Jesus está na casa dele. Porque Jesus, que chamou a vida de Levi, pode e tem poder para chamar outras pessoas. E agora, como disse há pouco, Levi está em casa, não dando um churrasco desinteressado, simplesmente para dividir os despojos com os outros, ou quem sabe, aferir os lucros. Não, Levi agora está usando a sua casa, o seu dinheiro, o seu tempo, para dizer à sua turma, eu pertenço a Jesus. Isso custa dinheiro. Há um meme na internet, que é uma figurinha. Dia desses eu recebi, quando eu falei meme, alguns irmãos que estavam dormindo acordaram e olharam para mim. É curioso isso. Agora veja. Eu recebi uma figurinha escrita assim, é por isso que eu pago internet. Eu achei curiosa a figurinha. Pode ser usada num momento engraçado, e você está rindo ali, é por isso que eu pago a internet. Deixa eu te perguntar, por que você paga internet? Você sabia que a sua internet pode ser uma bênção na vida de outras pessoas? Ou você quer promover o seu rosto, a sua fala, a sua pessoa? Ou tu gosta mesmo é de um like? Ou tu gosta de visibilidade? É para isso que tu paga? Ou é para que Jesus seja conhecido? Deu para entender ou não, gente? Você faz a mesma coisa, só que de maneira diferente. Veja que você não está arrebatado para um mosteiro. A sua vida não se tornou a clausura, porque agora você vai servir a Jesus. Bom, não, calma aí. A sua vida segue, mas a sua vida segue agora com outra razão. O jantar de Levi naquela noite era diferente. Levi deu uma passada no mercado e todas as vezes que ele tirava alguma coisa da gôndola, ele dizia o seguinte, hoje eu vou fazer um jantar diferente porque Jesus vai lá em casa. E eu vou levar um monte de gente. E ele botou no grupo do WhatsApp, eu estou dando um jantar nessa noite. E eu quero todo mundo. Pegou a benção ou não? A Bíblia diz que estava lotada a casa dele. Eu estou tentando trazer para hoje para você entender. O que eu quero dizer é que nós precisamos investir tempo no testemunho da nossa fé. Precisamos investir dinheiro no testemunho da nossa fé. Porque tudo que você faz para você, se você fizer para a glória de Deus, isso já é investir no reino de Deus. Investir oportunidades,
falar para as pessoas do que Jesus está fazendo ao seu coração. A segunda questão é que ele não foi evangelizar primeiro os desconhecidos, mas ele falou de Jesus para os seus contatos imediatos. E ele foi falar da nova vida. Você sabe que quem te conhece é quem anda com você, é ou não é? Primeiro na sua casa. O pessoal da sua casa sabe quem é você. E quem trabalha com você sabe quem é você até certa medida, até certo ponto. E agora, Levi não disse, eu tenho um chamado para as nações. Não, Levi começou com aquele que estava do lado dele. Tá certo? Se você deseja algum dia ser uma bênção longe, comece sendo uma bênção perto. Comece abençoando a sua casa. Comece abençoando os seus amigos. Comece falando de Jesus para as pessoas que estão próximas a você. As pessoas do seu trabalho, da sua vizinhança, dos seus contatos primários. E ele está agora, embora não sabendo muito falar sobre o que aconteceu com ele, porque ele não era um mestre em teologia, ele não tinha estudado coisa nenhuma, mas ele sabia que alguma coisa na vida dele tinha mudado, então ele levou pessoas a Jesus para que conhecessem a Jesus. E aqui, há uma terceira e última percepção sobre isso. Levi estava no meio das mesmas pessoas, grave isso, mas ele não estava no meio das pessoas para pecar com elas. Agora, Levi estava no meio das mesmas pessoas para levar essas pessoas para o médico da alma. Faz diferença ou não faz? Muita diferença. Faz muita diferença. E essa é a diferença que Jesus faz na nossa vida. Eu me lembro de um texto que Spurgeon escreveu na época que a cólera asiática no século XIX assolou grande parte do mundo com uma pandemia. E nós sabemos bem o que é isso na nossa geração. E o surto teve uma eclosão muito forte em 1832. E saindo ali da Índia e dos países ali asiáticos, chegaram até a Inglaterra através dos militares, nas incursões e manobras militares, quando retornaram para a sua pátria. Spurgeon pregou no Tabernáculo Metropolitano, em 29 de julho de 1866, um sermão que tinha o título Campos Brancos para a Colheita. E as pessoas estavam atônitas. E você sabe, exemplo do que nós vivemos há pouco, muitas pessoas ficaram temerosas, pesarosas, não é? E algumas com bastante razão. E Spurgeon, no meio da sua mensagem, escreveu o seguinte e falou para a sua congregação. E agora, disse Spurgeon, é a hora novamente de que todos vocês que amam as almas, vocês podem ver os homens alarmados? E se assim for, lembrem-se de aproveitar a oportunidade para fazer o bem a eles. Lembrem-se de levar a cura para a verdadeira doença, as chagas da alma. Você que tem o bálsamo de Gileade, quando as feridas deles ficarem firmes, despeje-o. Você sabe sobre aquele que morreu para salvar? Fale dele a essas pessoas. Levante bem alto a cruz diante dos olhos deles. Diga a eles que Deus se tornou homem para que o homem pudesse ser elevado a Deus. Conte-lhes sobre o Calvário, sobre os gemidos do Calvário, sobre os gritos, sobre o suor e sobre o sangue. Diga-lhes que Jesus está pendurado na cruz para salvar pecadores. Diga a eles que há vida num olhar do Cristo crucificado. E diga-lhes que Ele é capaz de salvar ao máximo
todos os que vêm a Deus por Ele. Diga-lhes também que Ele pode salvar até a 11ª hora e dizer ao ladrão moribundo ao lado na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este é um texto, esta é uma parte de uma mensagem que nos lembra o seguinte: nós recebemos de Deus o antídoto para aquilo que nos matava, que é o pecado. E agora o sangue de Cristo que foi derramado sobre nossa vida pode ser dado a outras pessoas. E o ponto é que nós devemos investir no testemunho da nossa fé. Eu estou certo que todos nós aqui podemos fazer muito mais do que dar um jantar. Nós temos mais tempo do que isso. Pelo menos até agora temos tido tempo. E a pergunta que fica para nós é: quanto tempo, quanto de recursos e quanto da vida temos investido no testemunho para as almas? Mas há uma última aplicação. E você não pode sair sem aplicar isso na sua vida. Avalie a sua saúde espiritual. A pergunta que você deve responder é: você já teve um encontro real com o médico das almas? Sim, pastor, já tive. Já tive porque eu sabia que eu estava morto em meus delitos e pecados, me arrependi dos meus pecados e o Senhor me convenceu de fato que eu estava mortalmente enfermo. Ou quem sabe você possa dizer hoje: não, eu realmente ainda não tenho como dizer isso. Talvez se você pergunte a alguém: você tem certeza da sua salvação? E essa pessoa diz: não sei. Muito possivelmente esta pessoa precisa de uma consulta profunda com o médico da alma. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 15, vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você tem dúvida disso? Você precisa perguntar ao Espírito Santo: eu sou filho de Deus? E se houver dúvida que persista, então você precisa de uma consulta com o médico da alma. E esse médico, ele vem a nós não para melhorar a nossa vida, porque a última coisa que Jesus deseja para a nossa vida é enfeitar o cadáver. Tá certo? Há muito de religião enfeitando o cadáver. O que é enfeitar o cadáver, gente? Deixa eu explicar rapidamente e a gente termina. Você enfeita o cadáver quando você diz a uma pessoa que ela está salva porque ela faz boas coisas e boas obras. Você enfeita o cadáver quando você diz às pessoas que elas precisam ir para a igreja, se tornar membros da igreja, precisam receber a oração do pastor, e se fizerem tudo isso, e se entregarem o dízimo, então elas estão salvas. Essa é a razão pela qual Jesus chamou de malditos os fariseus que perseguiam as pessoas para fazer dessas pessoas 2 vezes filho do inferno. Jesus usou essa expressão. Portanto, enfeitar o cadáver é tomar alguém que estava numa religião e colocar na sua religião, dizendo: agora que você trocou de religião, agora que você frequenta o mesmo culto que eu frequento, agora tu está garantido. E veja, eu não estou dizendo aqui que eu não tenho convicção de que o nosso Deus está aqui nessa noite, porque Ele está. E eu não estou dizendo que eu não tenho convicção do que prego, e eu não estou dizendo que eu não tenha convicção de que você deveria estar aqui, porque eu lhe convidaria 1000 vezes para estar aqui. O que eu não quero que você entenda é que estando aqui e gabaritando todos os passos e fazendo tudo o que os religiosos mandarem, que você pense que isto vai conferir salvação para o seu coração, porque não vai.
É nesse momento que Jesus, ao invés de enfeitar o cadáver, Jesus diz o seguinte: arrependa-se dos seus pecados e você tem vida eterna. Você pode até levantar meio tonto, você pode levantar como Lázaro saiu daquele túmulo, todo enfaixado, todo mal cheiroso, mas já está vivo, sim ou não? Ou tu acha que o ladrão da cruz teve tempo de alguma coisa? Não, foi lavado no sangue do Cordeiro e já foi paraíso porta dentro. Esse é o poder do Evangelho. E veja, o Evangelho não chega no teu coração pela persistência do pregador. Hoje Jesus está dizendo para você: vem e segue-me, e é Ele que está dando essa ordem, não sou eu, não é meu o convite. Nós não estamos fazendo aqui do Evangelho um produto de feira, de final de feira. Quem sabe alguém queira, pelo amor de Deus. Não. É muito mais para uma fila de enfermos com poucas vagas. E veja, não são poucas as vagas porque pouca é a misericórdia, mas são poucas porque há poucos enfermos que entendem o quanto estão enfermos. Vocês estão entendendo? Portanto, o Evangelho não é jogado a avanço, ele é proclamado a todos, é diferente. É uma convocação a todo pecador, é diferente. E nessa noite, a convocação de Jesus é: vem e segue-me. Pastor, e minha família? Isso o Senhor lhe dará sabedoria para depois. E o meu trabalho, os meus estudos, veja, diferente de Levi, a maioria das pessoas não deixam o que fazem, mas deixam como faziam, para fazer da maneira que glorifica a Deus. Portanto, não é bem o que você faz, é para quem você faz e para a glória de quem você faz. É assim que Jesus transforma a sua vida. Que Deus nos abençoe nessa noite e que, a exemplo desse texto, a graça do Senhor Jesus transforme, como transformou Levi, os corações que ainda precisam. Em nome de Jesus. Amém. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.